irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 8 e 9. Glória a Jesus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 8 e 9. Muito conhecido dos irmãos esses versículos. Glória a Jesus. Mas Deus fala conosco todos os dias, de muitas maneiras, através de um único texto, né? A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento. E às vezes a gente lê um texto, uma, duas, três, várias vezes durante a nossa jornada cristã, e nem sempre fala da mesma forma, né? Glória a Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Pode sentar. Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu quero, em paralelo com esse versículo que nós acabamos de ler também Apocalipse 3:11. Coloca aqui na tela para nós, Apocalipse 3:11. Paulo disse aqui que nós temos um tesouro guardado em vasos de barro. E Apocalipse 3:11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos um tesouro guardado em vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Nós. E nós temos um tesouro guardado dentro de nós. Que tesouro é esse? Quais são esses tesouros? E o Senhor Jesus Cristo manda que nós guardemos esse tesouro para que ninguém tome a nossa coroa. Afinal de contas, Ele está vindo e vindo sem demora. Observe aqui que nós somos o tesouro, aliás, nós somos o vaso de barro. Sendo de barro, ele é frágil. Se cair, quebra. E se quebrar, perde-se tudo, sim ou não? Por que Deus não nos fez de ouro? Por que Deus não nos fez de prata? Por que Paulo não atribui a nós, seres humanos, outra matéria-prima mais resistente que não seja o que não fosse o barro? Aí ele mesmo responde dizendo que para que a excelência do poder, a glória, o mérito, o crédito, o aplauso, a honra não seja nossa, mas de Deus que está em nós. Então, a nossa preciosidade, a nossa validade não está nos diplomas acadêmicos, não está na beleza, não está na posição social, na posição econômica. O que nós valemos
não está em nada do que é aparente ou do que é palpável, do que é visível. O que nós valemos, o que nos dá importância, irmãos, são os tesouros que nós temos guardado dentro de nós. São tesouros espirituais. Não são coisas deste mundo. Não é conhecimento sobre ciência, sobre política, sobre filosofia. São coisas que estão dentro do ser humano, no intelecto do ser humano, mas isso não o faz dele valioso para com Deus. Paulo diz que o nosso conhecimento é como trapo de imundícia. Isso são tesouros da terra. Ter conhecimento científico é bom, mas são tesouros da terra. Os tesouros que nós temos são celestiais. Até as nossas armaduras, as nossas ferramentas de trabalho ou de guerras, de pelejas, não são contra a carne nem contra o sangue, não é isso? São outros tipos de armas. Então, todo esse tesouro, que tesouro é esse, pastor? A paz que excede todo o entendimento, a alegria da salvação, o fruto do Espírito, os dons espirituais. Olha quantas riquezas nós temos dentro de nós. A autoridade do céu. Uma vez, eu disse aqui aos irmãos, outro dia, que eu fui expulsar um demônio. E o demônio, através da boca daquele rapaz, disse para mim: você não tem autoridade para me tirar daqui. Ele olhou para o vaso de barro, irmã Maria Lúcia. O vaso de barro é fraco mesmo, é frágil. Não sei se aquilo foi uma estratégia, aliás, foi uma estratégia sim, mas não sei se ele esqueceu dos tesouros que estavam dentro do vaso frágil. Não sei se ele esqueceu ou ele quis me enganar, me fazer duvidar em meus pensamentos. E aí quando ele disse: você não tem autoridade para me tirar daqui, eu disse: de fato eu não tenho, mas quem está em mim tem. O vaso é fraco, o vaso é frágil, é simples porque é de barro, mas quem está, ou o que está dentro desse vaso de barro, tem todo o poder no céu e na terra. E diante daquele que está dentro do vaso de barro, dobra-se o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. E toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é para o demônio, os demônios, diante desse vaso simples de barro, irmãos, baterem retirada. Se os teus olhos espirituais fossem abertos aqui agora, você veria pessoas com armaduras, tesouros celestiais no vaso de barro. Outro dia eu tive um sonho. Estava eu e uma irmã forte, devia pesar uns 100 quilos aquela mulher, muito forte. E ela estava com uma espada e um escudo. Eu via na mão dela uma espada na mão direita e um escudo na mão esquerda. E nós sabíamos que estávamos sendo prestes a ser atacados por milhares de demônios que estavam vindo na nossa direção. E eu ficava preocupado porque eu não tinha nada nas mãos. Eu não tinha nem espada e nem escudo, mas eu via que ela tinha. E aí, os demônios estavam vindo a todo vapor em nossa direção. Eram sombras escuras que flutuavam. E ela disse: não, fica atrás de mim que eu te protejo. Eu digo: tá bom. E fui para a retaguarda dela. Só que atrás da gente tinha um muro maior que essa parede aqui. E quando eu chegava próximo da parede, projetava-se naquele paredão
uma sombra de uma espada na minha mão e na outra mão um escudo. Então, visivelmente aos olhos humanos, aos meus olhos, eu estava desarmado, mas espiritualmente eu estava com a espada na mão e um escudo. E eu disse para a mulher: não deixa também eu lutar, porque eu tenho as minhas próprias armas. O vaso é fraco, é de barro, mas o vaso está cheio de tesouros preciosos espirituais que o olho humano não consegue ver. E eu me projetei assim, irmão, com a espada, e a sombra da minha espada aparecia no muro daquele, era um castelo, um palácio, uma coisa assim. E os demônios vinham e eu colocava o escudo, o meu próprio escudo, sem depender do escudo da irmã. Eu senti o impacto deles batendo aqui no meu escudo, o escudo da fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para lutar contra as forças espirituais do mal, não se luta com vaso de ouro, não se luta com vaso de prata, é com vaso de barro mesmo, é com a fragilidade, é com a simplicidade mesmo do vaso de barro. O que vai fazer a diferença são os tesouros que esse vaso de barro contém. Armaduras espirituais, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, pés calçados na preparação do evangelho da paz, capacete da salvação, fruto do Espírito, fé, mansidão, temperança, longanimidade e etc. É com esses tesouros que nós devemos lutar, e está cheio deles. Pastor, mas aonde eu compro esses tesouros? Aonde eu compro essas coisas tão valiosas? Aqui é o lugar, mas não é comprado, não, é de graça. Aqui é um lugar que se conquista essas coisas. Aonde que eu conquisto essas coisas, pastor? De joelhos dobrados, leitura da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Inclusive tem gente que fala assim: Senhor, aumenta a minha fé, né? Só tem uma maneira de Deus, de sua fé ser aumentada, irmão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O que vocês estão fazendo aqui esta noite não é preenchendo espaço. O que você está fazendo aqui não é porque você não tinha outra programação para fazer e por isso veio para o culto. Não, você está aqui para aumentar a sua fé, para encher-se desses tesouros magníficos espirituais. Que o dinheiro não compra, que a faculdade não consegue te dar, que os diplomas acadêmicos não proporcionam, que roupas também não proporcionam, porque isso é espiritual. Olha o que Paulo diz no versículo 18 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não veem, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Se você olhar para o vaso de barro, irmão, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, sim ou não? Então não é atentando para as coisas que se vê, mas para as que se não vê. Olha-se para aquela irmã, para aquele irmão e não dá nada por ele. Mas não é a aparência física, não é o nível de intelectualidade, não são os diplomas, não são as vestes, não é o carro, não é a casa, não são os bens que a pessoa possui. Não é atentando para as coisas que se vê, mas para as que se não vê, para as espirituais que estão justamente dentro do vaso de barro. Eu vou clarear melhor a mente dos irmãos. Quais são os órgãos que você tem que são mais importantes?
Os que se vê ou os que não se vê? Os que não se vê são os mais importantes, não são? Por exemplo, eu consigo viver, pastor Expedito, sem um braço, não consigo? Eu consigo viver sem dois braços? Eu consigo viver sem os dois braços e sem as duas pernas? Eu consigo viver sem as duas orelhas? Consigo viver sem os dois olhos? Eu consigo viver sem dente? Tudo que é aparente eu consigo viver sem. Mas eu não consigo viver com aquilo que não é aparente. Eu não consigo viver sem coração, sem rim, sem fígado, sem intestino, sem cérebro. Os órgãos mais valiosos são aqueles que não são vistos. Assim é o vaso de barro. Aquilo que não é visto são as coisas que são mais valiosas e que estão dentro do vaso de barro. Louvado seja Deus. Eu diria que não são mais importantes, são necessários. E os irmãos que frequentam o culto de ensino sabem definir qual é a diferença do que é importante e do que é necessário. Foi dito aqui outro culto de ensino. Então, as coisas que estão dentro do vaso de barro são necessárias. Não são vistas, mas são indispensáveis, assim como os nossos órgãos internos, dos quais nós não podemos viver sem eles. Você consegue viver, irmão? Sem dinheiro, você consegue viver sem carro, você consegue viver sem casa, você consegue viver sem tudo aquilo que é aparente, mas você não consegue viver sem Jesus. Como cristão, você não consegue viver, aliás, como ser humano, porque aqueles que estão lá fora na impiedade, eles não estão vivos, eles estão mortos. Estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão todos mortos, sim ou não? Porque não tem nada dentro deles. Pode até ser de ouro, eles podem até ser de prata, eles podem até reluzir como um bronze, eles podem até estarem em locais ou em local de destaque, como na esplanada dos ministérios, no judiciário, na Câmara dos Deputados. Eles podem estar em lugares magníficos que nós não temos acessos. Eles podem ser de ouro, de prata, de bronze, repito, mas não tem o que o vaso de barro aqui da Samambaia da 417 tem. Aleluia! É motivo para glorificar a Deus, irmãos. Você sabe por que nós somos atribulados, mas não angustiados? Você sabe por que nós somos ou estamos perplexos às vezes, mas não desanimados? Vocês sabem por que nós somos perseguidos, mas não desamparados? Você sabe por quê? Vocês sabem por que nós somos abatidos, mas não destruídos? Sabem por quê? Não é por causa do vaso, porque o vaso é fraco, é por causa do que tem dentro do vaso. Aleluia! É por causa do que tem dentro do vaso que nós não somos destruídos, não somos abandonados, não estamos desanimados. É por causa do que tem dentro do vaso de barro. Por isso Jesus disse em Apocalipse 3:11, guarda o que tu tem. Porque o que há de ser do vaso de barro, que já não serve para quase nada, se ele perder tudo que ele tem, o que há de ser, irmão? Irmão, um vaso de prata, um vaso de ouro, um vaso de bronze, por sua beleza, por sua aparência, ele pode ser colocado no lugar de destaque. Mas quem vai colocar um vaso de barro
na sua estante lá na sala lá, para decorar. Por que você não decora com uma coisa de porcelana? Inclusive tem umas obras aí que é de 2, 3 séculos atrás, que vale uma fortuna, né? E por que você vai colocar um vasinho de barro para decorar? De tão simples que ele é. A não ser que ele tenha alguma coisa muito valiosa, né? Então, essa é a resposta pela qual nós passamos por tudo isso, sem ser destruídos, sem estar desanimados, sem estar abatido por conta do que temos dentro de nós. Mas é preciso guardar o que tem. Guardar para não perder. E quando se perde o tesouro, o que é que se faz? Já sabemos como se adquire essas coisas. Não é na faculdade, não é na internet, não é no celular, não é no clube. Já sabemos aonde se adquire essas coisas. Na casa do Senhor, na oração, na leitura bíblica, no jejum, na meditação da palavra. É por aí que a gente adquire essas riquezas, vivendo o que se prega, vivendo o que está na palavra. Porque não adianta você ter fé, você ler, você fazer tudo isso e não viver o que está sendo dito, o que sua fé diz. Então, esse é o caminho para você adquirir esse tesouro. E quando se perde o tesouro, o que se faz? Inclusive tem pessoas que estão dentro da igreja, mas já perderam o tesouro há muito tempo. Não é? Eu disse aqui em outro culto de ensino que às vezes a estratégia do diabo não é fazer você sair da igreja, mas é desviar você dentro da igreja, deixar você desviado dentro da igreja para causar tumultos e enganos. Pessoas que já perderam o tesouro, é contra tudo, é contra todos, é contra o pastor, é contra a igreja, é contra a obra. Fofoca daqui, fofoca dali, critica daqui, critica dali. Não tem igreja boa, não tem pastor bom. Não é, irmãos? Muitos estão desviados dentro da igreja. Perderam o tesouro. Sansão foi um deles, né? Viveu como se tivesse, mas já estava perdido. E a estratégia do inimigo para destruir Sansão foi fazê-lo dormir. A Bíblia diz que Dalila seduziu, o fez dormir e o traiu. Irmão, se você for seduzido pelas coisas que há no mundo, e você chegar a dormir, pode ter certeza que você vai estar sozinho, assim como Sansão. Perdeu o tesouro, não guardou o seu tesouro. De que forma que ele não guardou o seu tesouro? Ele fez tudo o que era contrário. Não podia tocar em coisas mortas, como Nazireu, ele tocou. Não poderia casar com mulher de outra nacionalidade, ele casou-se. Não poderia beber bebida alcoólica, ele bebeu. Ele fez tudo ao contrário, irmão, não guardou. E olhe que ele fez grandes feitos para o povo de Israel, não é? Pelejou, lutou contra os filisteus, matou 1000 homens com a queixada de jumento. Com 300 raposas, ele incendiou a plantação inteira dos filisteus. Hoje, Sansão seria preso, né? Matando os animais. Quem fizer isso, irmão, vai preso, né? Então, Sansão fez grandes feitos para o povo de Israel, mas deixou-se ser seduzido
dormiu e foi traído por aquele ou aquela que se dizia sua amiga. Cuidado, irmão, porque o inimigo aí no mundo, ele tenta seduzir o cristão. Não tem nada a ver, isso não é pecado, exagero. Te seduz de várias maneiras, irmãos. Existem várias maneiras do diabo te seduzir. Com propostas, com falsas oportunidades. Oportunidades que surgem para tirar você da igreja, tirar você da presença de Deus. Aí você acaba dormindo, espiritualmente falando, e quando abrir os olhos, já estará nas mãos dos inimigos, derrotado e cego. Porque a primeira coisa que fizeram com Sansão foi arrancar os olhos dele. Aí ele acordou, dali ele falou assim: Sansão, acorda que os filisteus chegaram e investem contra ti. E ele falou que ia se levantar e arrebentar e acabar com tudo. O vaso de barro já estava vazio, não tinha mais nada. E o inimigo só respeitava o que estava dentro do vaso de barro. Não tinha mais força nenhuma, o vaso estava oco, estava frágil. Bateu, quebrou. E aí Sansão foi morto. A gente sabe como Sansão foi morto. Depois ele ainda teve a oportunidade de destruir um templo, um edifício, onde matou ali centenas de filisteus. A igreja de Laodiceia também. A igreja de Laodiceia é outra que perdeu o tesouro. Por isso Jesus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quais são os conselhos de Jesus para quem perde o tesouro? Lucas capítulo 15, versículo 8 e 10. Coloca na tela, por gentileza, filho. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? Qual é a pessoa que não faz isso? Versículo 9. E achando-a convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? O que ela fez, irmão? Acendeu a candeia, não foi? Volta lá no versículo anterior. Ela perdeu a dracma, o que ela fez? Acende a candeia. Depois, em seguida, ela faz o quê? Varre. E em seguida, a terceira, busca com diligência, com dedicação. Perdeu o tesouro. Está prestes a perder o tesouro. O que se faz? Acende a candeia. O que é a candeia? Onde está a candeia? Aqui, ó. A candeia aqui, ó. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Você pega a estrada aí, a BR, a rodovia escura. O farol do carro está em luz baixa. Clareia onde? Farol baixo? Bem na frente do carro, né? Ali, a poucos metros do carro, luz baixa. Lâmpada para os meus pés. Eu vejo o que está próximo dos meus pés. Luz baixa. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Você bota a luz alta no seu veículo, clareia lá 1 quilômetro à frente. Luz para o meu caminho. Então, a palavra do Senhor mostra o que está em minha volta, é a lâmpada. E ela é luz para o meu caminho. Ela mostra o presente e o futuro. Ela mostra o presente e aponta para onde eu devo ir. É a palavra do Senhor. Então tem que acender a candeia. Você perdeu, o que você perdeu, minha irmã? Pastor, eu orava muito, eu orava tantas horas por dia, não oro mais nada. Pastor, eu pregava, eu cantava, eu
eu era uma bênção, pastor. Eu ia para hospitais, eu ia evangelizar, eu ia nos presídios. Porque tem gente que é assim, não tem? Eu conheci um cidadão que ia lá na minha casa frequentemente, e ele se gabava frequentemente dos feitos que ele tinha, que ele fez, quando tinha esses tesouros. Eu botava a mão, o demônio caía. Não precisava nem eu botar a mão, levantava a mão lá do outro lado da rua, o demônio caía. E ele se gabava das coisas que ele fazia. Eu jejuava, eu era cheio do Espírito Santo e não sei o quê. E ainda é crente. Perdeu, irmão? Busca. Porque tem gente que perde e não está nem aí. Você já perdeu alguma coisa e você não fez questão de procurar? Eu já perdi coisas, irmãos, que eu não fiz questão de procurar, sinceramente. Porque aquilo que eu perdi não tinha muito valor, não tinha valor significativo para mim, sim ou não? Agora, se você perde uma coisa, pastor Expedito, que tem valor para você, você não vai se empenhar para achar? Como que você tem essa autoridade espiritual de expulsar demônio, de orar tantas horas por dia? Como que você perde algo tão precioso e não se preocupa em acender a candeia, varrer e buscar com diligência até achar? Será que essas coisas espirituais não têm nenhum valor para você? Pode ser que aconteça, irmão, que a pessoa sai da igreja, né? Não é para acontecer, mas pode ser que aconteça. Mas se isso acontecer, não é possível que toda essa riqueza que havia no vaso de barro, não vale a pena a pessoa procurar com diligência. Estão entendendo, irmão? Eu só não procuro aquilo, não volto para procurar aquilo que não tem valor. Se eu perder uma nota de R$2, eu vou ficar me procurando por aí pela rua, irmão? Você vai procurar? Você perdeu um chaveiro. Não, essa aqui tem valor. Mas um chaveiro qualquer, né? Um brindezinho qualquer. Eu estava no carro outro dia com minha família, lá no PSU, não lembro de onde a gente estava vindo, e na nossa frente, eu estava vindo da escola, pegando as meninas da escola, e na nossa frente tinha um outro carro, e um balãozinho, uma bexiga de ar, voou pela janela, e o menino ficou chorando, meu balão, eu ouvi o menino gritando lá dentro do carro, o balão que tinha caído, voado. Para o menino tinha algum valor, mas para os pais dele não tinha valor nenhum, então o carro foi embora, o carro seguiu o caminho. Não tinha valor, irmão. Agora eu duvido se fosse um pacote com R$10.000 que tivesse caído pela janela do carro, se aquele carro não tinha parado e voltado para pegar. Então, será que não vale a pena para quem perdeu esses tesouros parar para voltar e procurar com diligência? Será que não vale a pena? Será que não vale nada? Não é, irmão? Então é muito caro, isso aqui é muito caro para se perder e deixar para lá, irmão. Muito caro para se perder e deixar para lá. Por que eu estou falando isso? Eu não sei. Talvez alguém esteja assistindo e precisando ouvir isso. Acenderam a candeia inclusive era acesa com o próprio vaso de barro, viu? Era o vaso de barro que abrigava a chama que iluminava o ambiente. Então é esse vaso de barro que contém a chama do Espírito Santo que clareia o ambiente, aleluia. Por isso Jesus diz, você é a luz do mundo. Não se coloca um jarro, um candeeiro debaixo da mesa, mas num velador, no lugar alto, que se possa brilhar, que se possa iluminar. O vaso é de barro, você é de barro,
Mas esse vaso de barro contém uma chama que precisa estar acesa 24 horas por dia. Se essa chama se apaga, irmãos, que é a chama do Espírito Santo que está em nós, nós não vamos iluminar a vida de ninguém que está em trevas. E você, como um vaso de barro, que contém essa chama que ilumina o ambiente, precisa de fato estar nessas condições. Quando você chega num ambiente que só tem pessoas ali ímpias, ou incrédulas, ou não crentes, devassa, seja lá quem for, no seu trabalho, não é para o ambiente das trevas te encobrir, não é para o ambiente das trevas te envolver. Você é luz, você dissipa as trevas e não é envolvido por elas. Olha quantas luzes tem aqui nesse teto. Se eu desligar essas luzes, o ambiente fica escuro. Essas luzes estão acesas, logo elas não são influenciadas pelo ambiente. Elas é que influenciam o ambiente. A escuridão não as envolve, elas é que esclarece o ambiente, que mostra os defeitos. Elas é que iluminam o ambiente. Então você, como luz, não é para ser envolvido por trevas, não é para andar na onda, entrar no ritmo, na vibe dos que estão em trevas. É para os que estão em trevas se dissiparem. As trevas precisam se dissipar na tua presença. Você, como cristão, como luz do mundo, como um vaso de barro que contém a chama do Espírito Santo. E varrer a casa, irmão. Precisa varrer. Varrer é tirar as impurezas. Quem varre está fazendo o quê? Limpando. Perdeu a dracma? Acende a candeia. Está aqui a candeia. Agora varre, porque o Espírito Santo não habita em casa imunda. Você gosta de habitar num ambiente sujo, irmão? Irmão, sujeira não é coisa do céu não, viu? Ambiente sujo é muito ruim, irmão. Habitar num ambiente sujo deve ser muito ruim. Eu nunca habitei, mas deve ser horrível. Sujeira não é coisa de Deus não. E o Espírito Santo é santo, não habita em coisa suja. A casa tem que estar limpa e adornada. O Espírito Santo tem prazer em habitar numa casa limpa, e nós somos casa de Deus. Casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E ele só habita em templos limpos. Por isso que você tem que varrer, tirar a sujeira, as imundícias, as impurezas. Irmão, quantas vezes na semana ou por dia você varre a sua casa? Limpa a sua casa. Pastor, tem um mês que eu não varro a minha casa. Sei, mas não é para ser assim. Se você deixar para varrer sua casa uma vez no mês, passar o pano uma vez no mês, irmão, sua casa vai virar imundícia. Você tem que varrer sua casa sempre. Limpar a sua casa sempre, quase que diariamente ou diariamente. Lá em casa se mantém limpo, ainda limpo, porque lá em casa é uma sandália, é um chinelo para andar fora de casa e um chinelo para entrar dentro de casa. Se não tem chinelo, então entra descalço, para não sujar a casa, para manter a casa limpa. A lei lá em casa é essa. Mas se você usa o mesmo chinelo, o mesmo sapato, você tem que... A frequência de varrer é muito mais, né? Sem contar que você arranha o piso e traz impureza para dentro da sua casa, né? Você pisa lá no chão, na rua, pisou na lama, pisou em tudo que é lugar, aí traz para dentro da sua casa, suja tudo, né? Bem, é outra história. Mas se você não limpar a sua casa com frequência, vai ficar um local inabitável.
E o Espírito Santo não vai habitar em casa suja, de boca suja, de comportamento inadequado, de pensamentos impuros. Pastor, mas eu tive um pensamento, não foi legal. Pode acontecer que o inimigo das nossas almas, ele lança dardos o tempo todo, setas. O que você não pode é deixar que aquele pensamento aumente, alimente, cresça. Você tem que repreender. Pensar nas coisas que são do céu. Se já ressuscitasse com Cristo, pensar nas coisas que são de cima. Lá em Colossenses capítulo 3, não é isso? E lá em Filipenses capítulo 4, Paulo diz assim, ó. Filipenses capítulo 4, deixa eu ler aqui para os irmãos. Isso aqui também é tesouro, viu? São os tesouros guardados dentro do vaso de barro. Capítulo 4, versículo 7 de Filipenses. E a paz de Deus. Eu vou ler o versículo 8 primeiro. Eu vou inverter. O versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha nas coisas boas que Paulo está mandando a gente pensar. Versículo 7. Depois que você pensou em tudo isso que Paulo acabou de falar, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, supera as ciências, não alcança de tão alto, não compreende, excede a compreensão humana. A paz, depois que você pensar em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é justo, em tudo que é de boa fama, a paz de Deus que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí a receita, irmão. O ímpio tem isso? Tem não, irmão. O ímpio está endividado, vai ali, dá um tiro na cabeça e acaba com a vida. Não é? O ímpio perdeu alguma coisa, já cai em depressão. A ansiedade toma conta do coração. É claro, irmão, que a depressão e a ansiedade também batem na porta do crente, porque nós somos seres humanos. Você pensa que eu, como pastor, a depressão não bate na minha porta, não? Todo dia, irmão. Todo dia a depressão quer bater na porta do meu coração, da minha mente. Porque eu também sou um ser humano. E a minha luta é pesada, o fardo é pesado, irmão. E quanto mais gente para você orar, quanto mais gente para você aconselhar, quanto mais gente para você instruir, quanto mais brigas para você resolver, quanto mais conflitos dentro da igreja, quanto mais isso e aquilo, mais desgasta o pastor. E toda vez que alguém vem desabafar com o pastor, jogar o lixo, né? Porque é considerado lixo emocional. Todos nós temos lixo. E nós precisamos jogar esse lixo fora. Você precisa desabafar com alguém. Sim ou não? E o pastor, ele é uma grande lixeira, por assim dizer. E as pessoas jogam esse lixo emocional no pastor. Pastor, minha vida está assim. Pastor, minha situação está assim. Pastor. Isso vai sobrecarregando. Não estou dizendo para você não fazer isso. Eu estou aqui para isso, tá, irmão? Isso vai sobrecarregando. A depressão, ó, é a coisa mais natural. Ansiedade, coisas que a gente quer fazer, não tem dinheiro para fazer, não consegue fazer. A gente queria fazer mais, dar mais, ser mais, avançar mais e não consegue. A ansiedade, porque a ansiedade é excesso de futuro. Você não consegue e essas coisas afetam. Aí Paulo dá a receita: pensar em tudo que é amável. O ímpio não tem isso não, irmão. O ímpio vai pensar em quem? O ímpio vai pensar em quê? O ímpio vai se assegurar em quê?
Ele não tem nenhum tesouro dentro dele. O tesouro que ele tem é a aparência que ele carrega. O tesouro que ele tem são os bens que ele possui. E quando ele perde essa aparência, perde os bens que ele possui, ele perdeu tudo, perdeu o seu chão. Mas o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, o vaso de barro, ele tem que se refugiar. Aleluia. E eu considero isso, irmão, um dos maiores segredos do Evangelho. Um dos maiores segredos, mistérios do Evangelho, que não é mistério porque para nós foi revelado. Jesus disse que não nos trataria mais como servos, mas como amigos, porque ao servo não se faz saber os planos, mas ao amigo se faz saber. E ele nos fez saber dessas preciosidades. E eu considero isso um dos maiores segredos do Evangelho. Não um segredo para nós, mas para o ímpio. Porque o ímpio olha para você e diz: mas rapaz, olha a grama dessa mulher, sequinha. A minha está verdinha. Conta bancária gorda, carrão. Olha a minha casa. E aquela irmã, aquela mulher que vai para a igreja, tadinha, o pé todo rachado ali, um chinelo no pé, vestidinho de chita, né? Uma casinha simples, anda a pé, fica uma hora na parada do ônibus, mas é cantando, mas é sorrindo, mas é alegre, é de cabeça erguida. E eu tenho tudo aqui, estou com esse marasmo aqui, eu tenho tudo, e minha vida, eu não tenho felicidade, nada me preenche. Você já ouviu pessoas falar assim? Eu já ouvi, irmão, artista de televisão falar que a vida dele era vazia, que ali no palco era só uma capa, era só um personagem no palco. Mas nos bastidores, no secreto, no quarto, no oculto, a pessoa era chorando, o tempo todo para baixo. Porque não tem o que você tem. E eu te digo uma coisa, irmão. Uma dessas coisas do mal baterem na tua porta, quando você se vê igual a Asaf, olhando para a vida do ímpio, próspera financeiramente, materialmente falando, e a sua não, pense no que Paulo escreveu. Em tudo que é amável, em tudo que é justo. Vá lá para Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima. Eu boto logo para quebrar, irmão, no meu pensamento. Ah, eu não tenho o que tu tem, não? Eu não tenho aqui, mas eu tenho lá. Então, a prosperidade de quem não serve a Deus não me afeta, irmão. Porque eu sei que a prosperidade do que não serve a Deus é momentânea, é passageira, é efêmera, é supérfluo. Vai ficar aqui. Mas o que eu tenho, o tesouro que eu tenho guardado, meu amigo, está só me aguardando, viu? E não é só por 70 anos, 80, 90 anos, não. Porque essa pessoa vai desfrutar aí no máximo 90, se chegar a 100. Você, irmão, vai desfrutar do que te aguarda lá para toda a eternidade. Olha quanto tesouro que você tem. Então, irmãos, é motivo de muita alegria. Servir a Cristo é razão de muita felicidade. Um tesouro inestimável, que não se compra com nada que o dinheiro possa pagar. E isso tudo você tem. Então descansa no Senhor. Confia no Senhor. Alegra-se no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu encerro dizendo, guarda o que tens, para que ninguém tome. Para que você não seja enganado, como Sansão. Para que você não seja seduzido e venha a dormir
e perder a sua visão como perdeu Sansão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar aqui um hino, ou um hino da harpa, né? Ou da harpa, ou qualquer um que o irmão queira cantar. O irmão Naldo, a irmã Cíntia, os irmãos que quiserem cantar. A equipe de louvor, né? Vocês de louvor. Pode louvar aqui com um hino que vocês queiram louvar. Não necessariamente da harpa. E com esse nós vamos contribuir com os dízimos e as ofertas. Eu quero apresentar aqui nessa noite a irmã Maria Lúcia Leal, né? Irmã, eu quando eu lhe vi ali, né, eu lembrei da provisão de Deus, né? E eu dobrei meu joelho aqui e minhas lágrimas caíram, porque foi num momento de dificuldade, né? Que Deus usa os seus servos, usa seus anjos, usa seus vasos de barro, cheio de tesouro para dar, né? Eu não esqueço, irmão, e eu lembrei-me da provisão de Deus, né? Deus sabe, a gente não esquece, não precisa falar. A irmã Eliane também está ali, né? Irmã Eliane, as vocês eram da 404, né? Eu não sei se ainda estão lá, né? Deus abençoe vocês. O que vamos dizer para as irmãs? Sejam e volte sempre ou permaneça para sempre. Vamos ensaiar aqui, irmão, porque a gente está meio... Como é que vocês faziam aqui antes? Vamos lá. Sejam... Tá bom. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique sempre ou volte... Não, volte sempre... Volte sempre ou fique para sempre. Eu me enrolo todinho nesse negócio, irmão. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá?